a execução em Spark. Então, você tem uma aplicação em Spark, né? Essa aplicação era dividida em vários jobs. Então, esses jobs são executados sequencialmente, normalmente. Então, primeiro é executado o job 1, aí tem um resultado do job 1, executado o job 2, executado o job 3. Por quê? Porque geralmente o job 2 usa resultados do job 1. Então, por isso que tem que ser uma execução sequencial nos jobs, no que ele chama de job no Spark. Cada job é dividido em vários estágios. Por exemplo, na sistemática do MapReduce, onde você tem um estágio 1 é o map, e o estágio 2 seria o reduce. Mais para frente eu vou explicar esse MapReduce aqui, como é feito, em 2 estágios. E aí cada estágio é dividido em tarefas. Essas tarefas aqui que são executadas em paralelo. Então, cada tarefa é mandada por um executor diferente. Então, cada tarefa vai ser executada por um executor diferente e o resultado dessas tarefas executadas em paralelo é o resultado do estágio. O cluster do Spark é dividido da seguinte forma: ele tem o nó que a gente chama de driver, que seria o nó que dá as atribuições, divide aquele estágio, ou divide aquele job em tarefas e atribui uma tarefa para cada trabalhador, que é um nó do cluster. Então, você tem o nó driver e o nó trabalhador. É como se o driver, às vezes, tem gente que chama de master, né? Porque ele que chefia, ele que determina o que cada trabalhador vai fazer. Dentro do trabalhador, existem processos que a gente chama de executor. É o processo é o software que roda dentro do trabalhador, a gente chama de executor. Aí, cada executor, ele pode executar várias tarefas, porque cada executor pode ter vários núcleos de processador dentro dele. Então, se um processador, por exemplo, tem 16 núcleos, por exemplo, ele consegue executar 16 tarefas dentro dele. Então, cada tarefa vai para cada núcleo do processador. Bom, aí tem um estudo de casa, isso a gente já viu, né? Então, vamos passar agora para a arquitetura mesmo, Spark. Então, nós vimos o Cluster Spark, e agora a gente vai estudar com mais detalhe a execução Spark. Como que o Spark executa uma query, um job? Existem 2 tipos de transformações. Um que a gente chama de transformação estreita, que cada tarefa ele executa só com seus dados, ele não precisa de dados de outra tarefa. Por exemplo, quando você faz um select, por exemplo, ele é capaz de fazer um select, que é selecionar as colunas da tabela, ele não precisa consultar dados de outras tarefas. Com os dados daquela tarefa, ele consegue fazer o select. O filter também é a mesma coisa, ele vai decidir se aquele registro vai estar ou não
no data frame de saída, no data frame resultado. Para fazer isso, ele simplesmente faz uma condição, vê uma condição entre as colunas de um mesmo registro, para ver se aquele registro vai estar no resultado final ou não. Então, ele não precisa consultar dados de outras tarefas para fazer o filter. Mesma coisa o cast. Cast é só trocar de tipo, né? O dado, que, por exemplo, trocar de tipo integer para float, ou se não transformar de um string para date, ou de um date para string, ele não precisa saber, não precisa consultar os dados de outras tarefas para fazer isso. E o union também, né? O union ele vai fazer a união de duas tarefas, de dois data frames. Ele não precisa consultar dados de fora da sua tarefa para fazer o union. E existem transformações que a gente chama de transformações amplas. Essas transformações amplas, uma tarefa ele não consegue executar só com os dados que tem nela, só com os dados da partição dela, porque os dados são particionados, né? E cada partição vai para uma tarefa diferente. No caso do distinct, por exemplo, ele tem que saber se aquele registro ele se repete, aquele dado daquele registro se repete num outro registro diferente. Então, aí ele precisa consultar outras tarefas para saber se aquele registro é único dela ou aquele registro está repetido em uma outra tarefa, uma outra partição. Então, ele exige a transferência de dados de uma tarefa para outra. Uma tarefa não consegue executar um distinct só com os dados da sua partição. Mesma coisa o group by. O group by, ele tem que, muitas vezes, ele às vezes sai dos dados da sua partição, porque, vamos supor que você está fazendo o group by cidade, por exemplo. Pode ser que o registro de São Paulo, por exemplo, esteja numa partição, mas esteja numa outra partição também. Então, para fazer o group by, ele vai ter que trocar os dados de São Paulo, por exemplo, para uma partição só. Então, ele precisa fazer essa transferência de dados de uma partição para outra. O sort também é a mesma coisa, porque ele vai colocar em ordem crescente, ele consegue colocar em ordem crescente da sua partição. Mas aí envolve os dados, pode ter dados, por exemplo, que esteja entre os dados, aqueles dados que ele quer fazer o sort, numa outra partição. Aí ele precisa trazer esses dados de outra partição para fazer o sort. Mesma coisa o join. O join também, para você fazer o join, você precisa consultar dados de outras partições. Então, essas partições amplas aqui ocorre, então, um problema de transferência de dados entre uma partição e outra, ou seja, transferência de dados entre uma tarefa e outra. Essa transferência de dados entre uma tarefa e outra é o que a gente chama de shuffle. Então, como que o Spark faz para executar uma tarefa? Por exemplo, eu quero saber, por exemplo, o resultado de vendas por cidade. Então, eu faço uma seleção e faço um group by cidade. Eu quero saber a soma das vendas de cada cidade. Então, eu quero uma tabela que me dê, por exemplo, as vendas
de cada cidade. Então, para fazer isso daí, ele passa por duas fases, dois estágios. Um estágio que a gente chama de map e outro estágio que a gente chama de reduce. Então, no estágio map, ele divide os dados de entrada em partições de tamanho apropriado. Normalmente, são todas as partições do mesmo tamanho. O tamanho dessa partição é configurado por esse parâmetro, spark.sql.files max partition bytes. E o valor default dele é 128 megabytes. Então, 128 megabytes por cada partição. E para cada partição, ele atribui uma tarefa de map. Então, por exemplo, se eu tenho, eu posso ter 825 partições. Se eu tiver 100 milhões de registros, por exemplo, eu tiver um terabyte de um terabyte de registros, eu vou ter 825 partições de 128 megabytes. E cada partição vai para uma tarefa. Aí o que é o map? O map vem desse mapear cada registro, né? Por exemplo, por uma chave para 0 ou mais grupos. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei de você determinar as vendas por cada cidade, ele vai mapear cada transação para a cidade. Então, a chave de mapeamento vai ser a cidade. Então, isso daí é o map. Depois ele vai fazer o shuffle, aí que entra o shuffle. Ele vai redistribuir os dados conforme o grupo, de forma que os dados pertencentes a um grupo estejam localizados na mesma partição de shuffle. Então, ele vai dividir em partições de shuffle, né? Então, por exemplo, todos os registros de São Paulo, ele vai dar lá uma partição. Ele vai, por exemplo, particionar na partição 1. Os dados de Jundiaí, por exemplo, todos vão para a partição 2, assim por diante. O número de partições é configurado nesse parâmetro aqui, que é spark.sql shuffle.partitions. E o valor default dele é 200. Aí, para cada partição de shuffle, ele vai atribuir uma tarefa reduce. Então, aqui vocês veem que cada partição vai ter mais do que uma cidade. Por exemplo, se tiver várias cidades, vai ter várias cidades em cada partição de shuffle. Esse processo é chamado de shuffle, que é o deslocamento de dados da tarefa map que os produziu para a partição de shuffle. Por exemplo, o shuffle daquelas transações de 832 partições de shuffle, cada partição de shuffle vai ter 6 cidades, se eu tiver 1.200 cidades. Não, 832 partições de shuffle. Se eu tiver 5.000 cidades, né, cada partição de shuffle vai ter 6 cidades diferentes. Então, normalmente, o número de dados que vai ter, o número de itens da chave que vai ter em cada partição é um número fixo. No caso aqui, são 6 cidades para cada partição de shuffle. Então, nessa partição do shuffle, que ele vai ter que gravar. Como é que ele faz isso daí? Depois eu vou explicar como que ele faz esse shuffle, mas aí vocês podem ver que tem uma troca de dados grande aí entre
entre os nós da rede, né? Porque vai ter um deslocamento de dados aí. Os dados de uma cidade, por exemplo, vão ter que tudo numa partição só, então ele vai ter esse deslocamento desses registros aí entre as partições. Aí vem o passo 4, que é o passo 4, então começa num estágio novo, que é aquele, até o estágio 3 é o estágio de map. Depois tem o shuffle, o passo 3, que é o shuffle. E depois o passo 4 é um estágio que a gente chama de reduce. Aí cada grupo é reduzido e envolve a ordenação conforme a operação. Então aí eu faço uma redução. Aí para cada cidade eu calculo a soma do valor das transações. Como toda cidade está no mesmo grupo, então ele vai estar, os dados de uma cidade vai estar tudo numa partição só agora. Então agora eu consigo fazer a soma, por exemplo, das vendas da cidade, porque está tudo na mesma partição. Já houve essa troca de dados entre as partições. Aí, no final, produzir o resultado final. Aí, reunir todos os resultados da tarefa do Reduce para produzir o resultado final. Por exemplo, reunir todos os resultados das 832 tarefas de Reduce em um relatório do total de transações por cidade. Então, a gente viu o shuffle aí é uma operação crítica que fica entre o map e o reduce, onde existe essa troca de dados entre as partições. Então, o shuffle é um efeito colateral dessas transformações amplas, porque as transformações que não são amplas não têm shuffle, porque os dados estão todos na partição inicial. Então, as transformações que não são amplas, por exemplo, o filter, ele faz num estágio só, não precisa fazer 2 estágios. Mas uma transformação do tipo join, ou tipo group by, que a gente está vendo, precisa fazer em duas estágios. Por quê? Tem que ter um estágio de map, depois tem que fazer um shuffle, e depois tem que fazer um estágio de reduce, para obter o resultado final. Porque os dados não vão estar na mesma partição inicial. Então, para fazer o shuffle, é um processo custoso. Por quê? Porque os dados são lidos de uma fonte. Aí os registros são agrupados, mapeados por alguma chave, no processo que chama map. E os registros agrupados têm que ser escritos em disco, em arquivos de shuffle. Então, para movimentar um registro para outro, que não é um registro só, são vários registros. Então, você tem, por exemplo, você tem 1 terabyte de dados, são arquivos grandes que você vai movimentar de um lugar para outro, de um nó para outro. Então, esse agrupamento de dados ele tem que ser escrito no disco. Quando os dados são de pequeno tamanho, dá para fazer esse shuffle na memória, sem usar o disco. Mas quando os dados são dados grandes, como esse de 1 terabyte, por exemplo, eles têm que escrever esses dados agrupados para o disco. E esses dados escritos para o disco são chamados de arquivos de shuffle. Aí cada tarefa reduce vai ler esses arquivos de shuffle dos registros agrupados pelas tarefas do map. Aí isso requer custoso I/O de disco e de rede. Então tem que ficar lendo, escrevendo em disco e transportando esses dados pela rede.